Muito bom dia, boa tarde e buenas noites. Eu sou a Prof. Maria Andrade aqui. Esse vídeo vai fazer parte do nosso passo 9 no curso prático para a primeira fase da OAB. Eu enviei no grupo do WhatsApp dos alunos da mentoria coletiva um quiz, né, sobre esse tema. Se no momento que você está assistindo essa aula, pode ser que esse quiz já tenha passado. Então não se esqueça de ingressar no grupo do WhatsApp da sua turma para você ter acesso a esse conteúdo extra, esse estudo ativo que a gente faz, que é bem interessante, tá? Você tem direito a isso ao ingressar no curso. Os alunos da mentoria é somente pelo WhatsApp, então eles já estão lá no grupo deles, né? Mas participem, tá? Se envolvam com a aprovação, que é muito importante. Hoje a gente vai falar de direito constitucional, direitos e garantias individuais. A gente também vai dar uma pincelada em alguns remédios constitucionais, como habeas data, habeas corpus, mandado de injunção, porque a prova da OAB está cada vez mais interdisciplinar, então ela não cobra um tema ali fechado, somente aquele tema. E aqui no curso, em todos os passos, o que é que a gente faz? A gente pega um tema e estuda todas as questões de exame de ordem dos últimos 10 anos daquele tema, a gente responde com consulta no material que eu coloco ali para vocês, para fazer um estudo ativo. No final vocês verificam os comentários, vê o que errou, conhecem um pouco melhor a banca, começam a entender como que a banca cobra os conteúdos, tá? Então é um estudo bem ativo, bem prático, bem direcionado e bem estratégico, como eu prometi para vocês lá antes de vocês chegarem até aqui, né? Então, vamos começar. Esse é um tema que a banca então cobra bastante, como eu estava falando, dessa forma interdisciplinar, não necessariamente vai ser uma questão direta. Então eu trouxe aqui outros conteúdos que a gente vai pincelar nesse primeiro contato aqui. Ao longo do curso a gente vai ver de outras formas esse mesmo conteúdo, tá? Sempre direcionado para aquilo que a banca cobra, tá? A gente analisa bem o que precisa para a prova, o que a banca vai cobrar, o que a gente precisa estudar para ser aprovado ali na primeira fase da OAB. Então a gente vai começar aqui vendo o que são esses direitos fundamentais, tá? O que são, quais são, onde encontrá-los, tá? A prova basicamente, Marcel, 90% da prova, ela tá toda na letra da lei. Só que assim, é lei que não acaba mais. Então a gente tem que saber que lei, onde, né? Onde que a gente vai encontrar isso? Claro que a gente tá falando de direito constitucional, a gente vai encontrar na Constituição, tá? Então esses direitos fundamentais são os direitos ali da pessoa humana, tá? Do ser humano, eles são lá elencados no artigo 5º da Constituição. Eles protegem basicamente os indivíduos contra os abusos do Estado e também põem limites a outras pessoas, né? Assim, o meu direito acaba quando começa o do outro, aquela máxima que a gente escuta sempre ao longo do tempo, tá? De acordo ali com o artigo 60, parágrafo 4 da Constituição Federal, são considerados cláusulas pétreas, ou seja, não podem ser alterados, né? E protegem o indivíduo. Vamos ler ali o emblemático artigo 5º, o caput, porque é um artigo enorme. A gente vai só ler algumas partes. Eu recomendo que vocês leiam o artigo inteiro, tá? Peguem a Constituição, parem, leiam. Se não puder parar, leiam onde der. Ó, tá ali no título 2, os direitos e garantias fundamentais, capítulo 1, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos seguintes termos. E aí vai destrinchar. Certo? O que a gente observa aqui? Que já traz esse princípio da igualdade, que todos são iguais perante a lei, que é um princípio, assim, muito falado, que ele é importante para todas as áreas do direito, né? E vale também, aqui é importante a gente pegar esse ponto, que vale não somente para os brasileiros, para os estrangeiros residentes do país também vale. Então, se vem lá na questão, como já veio, que esse direito é para os brasileiros natos ou brasileiros naturalizados, não. Os estrangeiros que residem aqui também são abarcados por isso, tá? Eles são classificados entre direitos civis, políticos, sociais, coletivos e difusos, direitos de nacionalidade. Então ele vem por esses blocos que a gente vai começar a destrinchar. Ele tem algumas marcas registradas, algumas coisas que a gente tem que prestar muita atenção, tá? Eles são universais, ou seja, todas as pessoas têm esses direitos. Tu não precisa ter uma prerrogativa, tu não precisa ter tantos anos, alguns, claro, né? Ali a capacidade civil plena, a gente vai atingir
depois dos 18 anos, esse tipo de coisa, mas os direitos fundamentais, esses direitos à vida, esse tipo de coisa, eles são universais, eles abrangem todas as pessoas. Eles são inalienáveis. Sempre tenho dificuldade com essa palavra. Ou seja, você não pode vender, você não pode transferir, você não pode alienar esse direito para alguém, tá? Imprescritíveis, você não vai deixar, por exemplo, de ter direito à vida, né? Você não vai deixar de ter o seu direito, ele não vai prescrever ao longo do tempo. Você tem ele desde sempre e vai ter ele para sempre, tá? Eles são irrenunciáveis, você não pode renunciar esses direitos, certo? Você não, não, eu escolho não ter. Eu escolho não ter direito à vida. Eu não quero ter direito à vida. Você não tem essa opção, você tem e pronto, tá? Eles podem ser limitados, né? A parte ali, por exemplo, do estado de sítio, né? Quando o governo entra em alguma situação dessa, ele pode limitar os nossos direitos fundamentais, tá? Porque que eu falei, com uma guerra ali, se entrou em estado de guerra, aí vai ser permitido matar, porém vai ser permitido matar dentro das regras ali do período de guerra, tá? Não é que todo mundo pode sair matando todo mundo, mas é só para deixar claro que existe um limite, eles podem ter um limite, esses direitos, tá? O direito à propriedade, ele pode sofrer alguma alteração num momento de guerra, porque a sua casa, né, pode precisar de último momento e tal, mas são momentos bem específicos, tá? Então ele pode ser limitado nesse quesito. Então vamos aqui falar dos princípios norteadores, tá? O princípio da dignidade da pessoa humana, da igualdade, da legalidade, da proporcionalidade, da vedação ao retrocesso. Esse da vedação do retrocesso, né, que a lei não pode retroceder aí para piorar a situação das pessoas, ele é bem importante. Esses princípios são tipo os óculos do STF, entendeu? O STF, ele vê, né, quem interpreta, se a galera que interpreta o direito vê através da lente desses princípios, tá? A gente tem que ver esses direitos através desses princípios. Isso que é importante a gente tomar cuidado, muito cuidado com essas pegadinhas, tá? Aqui vem uma questão que eu coloquei lá no quiz, por exemplo, esse rol do artigo 5º, lá eu coloquei, taxativo? Não, tá? Ele não é um rol taxativo, ele é um rol exemplificativo. Nós temos outros direitos que não estão no artigo 5º, tá? Então, assim, se atentem a isso, que já caiu em prova e não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo, tá? Os outros direitos fundamentais, eles podem vir, por exemplo, de tratados internacionais. Então, tenham cuidado com essa parte, tá bem? Nem sempre vai estar ali no artigo 5º. Para quem e como se aplicam esses direitos, tá? Eles se aplicam entre o Estado e o indivíduo de forma vertical, né? Entre o Estado e o indivíduo, e também de forma horizontal entre os particulares, porque os particulares também têm que se respeitar, também têm que estar de acordo com esses direitos. Então, existe a forma horizontal e a vertical. A vertical é quando o Estado em relação ao indivíduo e a horizontal é entre os particulares, tá? E ele tem aplicação imediata, tá lá no artigo 5º, parágrafo 1º. Ó, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, tá? Não existe, depois que nasceu, depois de 10 meses que nasceu que vai ter esses direitos. Não, é imediato. Tem ali a pessoinha, tem os direitos, tá bem? Aqui vamos falar um pouquinho daqueles que caem sempre, tá? Tá ali no artigo 5 que costumam cair em prova. São o direito à vida, liberdade e igualdade, liberdade de expressão e religião, direito de reunião, direito ao contraditório e ampla defesa e a inviolabilidade do domicílio. Para fins de questão de exame de ordem, vocês têm que se atentar a essa galerinha aqui, tá bem? Esses são os clássicos aí, então, que a OAB cobra, bota um post-it na testa e fica com isso bem claro na cabeça de vocês, tá? E aí aquelas exceções que eu falei pra vocês, né? Temos aqui o estado de defesa, ali naquela parte de guerra e etc. E o estado de sítio. Aí a gente vai ter a suspensão de alguns desses direitos, tá? Sempre de uma forma temporária e controlada pelo Congresso. Não é assim a Deus dará, sem limite nenhum, tá? Que isso aí seria uma outra coisa. Seria um outro momento que a gente já viveu, tá? Então é uma coisa controlada, é uma
é uma situação esdrúxula, assim, não é algo corriqueiro que acontece, tá bem? Vou deixar aqui algumas diquinhas para vocês. Leiam o artigo 5º com calma, tá? Todos aqueles milhões de incisos que tem ali. Identifiquem os verbos assegurado, inviolável, tá? Prestem atenção nesses verbos que estão ali dentro dos artigos, tá? E grifem essas palavras-chave e entendam o contexto de cada direito que tá ali. É importante que vocês façam essa leitura, tá bem? Agora a gente vai dar uma recapitulada ali nos remédios constitucionais. O habeas data. O habeas data, o conceito dele está na própria lei, tá? No artigo 5º, no inciso 72. Tá? Conceder-se-á habeas data. A. Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. B. Para a retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então, vejam, o habeas data é para isso, tá? É para que você tenha acesso a alguma informação que está ali em algum banco de dados, alguma coisa, seja INSS, prefeitura, o que for. Se você não conseguiu de forma administrativa ter acesso, aí você vai impetrar um habeas data referente à sua pessoa. Você não pode impetrar querendo saber coisa de outra pessoa, tá? E se você quiser fazer alguma alteração ou simplesmente ter acesso a essas informações, mas você tem que ter tentado administrativamente. Quando você for impetrar o habeas data, você tem que impetrar juntamente com essa prova de que você tentou de forma administrativa obter essas informações e não teve sucesso, tá bem? Segundo o STF, o habeas data configura remédio jurídico processual de natureza constitucional que se destina a garantir em favor do interessado o exercício de pretensão jurídica discernível em seu tríplice aspecto. Um exemplo aqui do habeas data, tá? É isso, para saber a informação que o governo tem, você precisa provar que primeiro tentou solucionar essa questão de forma administrativa. O habeas data, ele também tem uma legislação especial, tá? Que é a Lei 9.507. Localizem no vade-mecum de vocês, se envolvam com o vade-mecum de vocês, conheçam o vade-mecum de vocês, que é essencial para a segunda fase. Então, no artigo 7º da Lei 9.507, a Lei do habeas data, está escrito o seguinte: conceder-se-á habeas data. 1. Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. 2. Para retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. E 3. Para anotação nos assentamentos do interessado de constatação ou explicação sobre dado verdadeiro, mas justificável, que esteja sob pendência judicial ou amigável. Se você quer colocar ali uma informação a mais, um adendo, esclarecer alguma questão em relação aos seus dados em algum banco de dados, né, público, você pode impetrar um habeas data também. E o habeas data, ele tem prioridade processual. Essa foi outra questão do nosso quiz, tá? Vai dizer que ele não tinha, mas ele tem prioridade processual, tá? Os processos de habeas data têm prioridade sobre todos os atos judiciais, exceto o habeas corpus. Então, vejam, gravem a exceção. O habeas data, ele vai ter prioridade sobre qualquer processo, menos o habeas corpus, tá? E mandado de segurança. Habeas corpus e mandado de segurança na instância superior devem ser levados a julgamento na primeira sessão que se seguir a data em que feita a distribuição forem concluídos ao relator. O prazo para conclusão, vejam, o prazo para conclusão é de 24 horas. É um prazo curtíssimo, tá? A contar de quando? Da distribuição dele. Então, gravem 24 horas a contar da distribuição. Não são 24 horas a partir do momento que você impetrou, tá? Que você protocolou. Não. São 24 horas após ali a distribuição. Pega a pegadinha aqui, tá? E tudo isso está previsto lá no artigo 19 dessa Lei 9.507, que é a Lei do habeas data, tá? Não existe um prazo para impetrar o habeas data, certo? Porque imagina, não seria viável, né? Porque imagina, a qualquer momento pode acontecer uma alteração que você precisa fazer no seu banco de dados, ou você nunca sabe quando que vai precisar dessas informações. Então, não existe qualquer prazo, tá? Não há qualquer prazo, seja ele prescricional ou decadencial, para impetração do referido remédio constitucional, podendo assim ser proposto a qualquer tempo, certo?
Condenação em honorários também não tem, tá? Não há condenação em honorários advocatícios, ou seja, ônus de sucumbência não tem no habeas data, certo? Entretanto, exige-se advogado para ingresso do mesmo, ou seja, por mais que não tenha ali a condenação em honorários, que não tenha assim esse direito a esses honorários de sucumbência, somente um advogado pode impetrar o habeas data, diferente do habeas corpus, né, que pode ser impetrado por qualquer cidadão. Vejam que é essa a diferença. A ação popular é um outro remédio constitucional, tá lá no inciso 73, tá? Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular, que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico-cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus de sucumbência. Tá? Então, vejam, o objetivo da ação popular está ali na própria letra da lei, né? Por exemplo, alguma coisa ao meio ambiente, você vê ali uma empresa jogando dejetos num rio ou algo assim, você pode ingressar com uma ação popular visando consertar esse problema, tá? Também temos a súmula 665 do STF que diz: pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular. Essa é uma pegadinha que já caiu em prova, eu também coloquei no nosso quiz, certo? Então, qualquer cidadão, sim. Pessoa jurídica, não. Pessoa jurídica não pode, tá? E outra coisa que a gente tem que deixar claro é que o mandado de segurança não substitui uma ação popular, tá bem? São coisas diferentes. Se tem súmula, é porque tem história, e se tem história, tem chance de pegadinha, então fiquem com essas informações. Essa é uma aula curta, mas com informações riquíssimas. Escutem várias vezes se for necessário, para que vocês absorvam esse conteúdo que é muito rico, tá? Vou dar um exemplo aqui, ó. Se um órgão público determina que um prédio histórico tombado deve ser demolido, um cidadão pode ingressar com uma ação popular pedindo a suspensão desse ato, evitando que a demolição aconteça. Na aula anterior, que essa é a atualização de uma outra aula, eu tinha dado um exemplo aqui em Florianópolis, na época da pandemia. Uma prefeitura aí bem do interior queria demolir uma capelinha que tinha dentro de um terreno particular, né? Só que aquilo era um patrimônio, era tombado, tá? Era patrimônio histórico, era muito conhecido, né, pelas pessoas lá, tinha um valor não só arquitetônico também para as pessoas daquela localidade, e foi ingressada com uma ação popular para que isso não acontecesse, certo? E sim, estava correto, ingressaram com a ação certa e realmente não foi demolida a capelinha, tá? Agora a gente vai falar sobre o princípio da intranscendência da pena. Tá lá no inciso 65. É importante isso aqui também, eu tô pegando em pontos importantes para a prova de vocês, tá? Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio. Então, vejam. A pena não vai passar do condenado, ou seja, a minha mãe não pode cumprir uma pena por mim, não pode ir presa no meu lugar, tá? Que já aconteceu ao longo da história, tá? Mas hoje em dia não pode, só eu posso cumprir a minha pena. No entanto, se eu tenho que pagar ali uma multa, se eu também fui condenada a ressarcir uma família por algum motivo, sabe? Vamos supor que além de eu ser presa, eu também tinha que pagar um salário mínimo por mês pra pessoa lá que eu cometi o crime. E eu morri. O meu espólio vai ser executado, tá? Vai ser retirado da herança que eu vou deixar esse valor. Então, os sucessores poderão ter que arcar com isso, tá? Eles não vão, tipo, se não tiver valor no que eu deixei, cessa aí. Mas será cobrado dos sucessores, sim. Tá bem? Pode ser que eles fiquem até sem nada, porque tem que pagar isso. Tem prioridade, certo? Então, a pecúnia da pena, ela sucede, porém a pena não ultrapassa o apenado, tá? Então, a sanção penal, pena privativa de liberdade, não se transmite com a morte, a pena se resolve, porém, se tem multa, se tem um valor em pecúnia, esse passa para os sucessores, tá? Agora vamos falar do asilo.
da parte da propriedade, tá? Tá no inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Casos muito excepcionais vai ser feito pela... em casos muito excepcionais que vão adentrar de madrugada ou algo assim na residência, né, que ali fala em asilo, na residência da pessoa, tá? Se você vê que a pessoa tá precisando de um socorro, né, tá pegando fogo, água, alguma coisa, você pode adentrar na casa, não vai ser uma invasão de propriedade, tá bem? É isso. Se atentem sempre a palavras como apenas e somente, tá? Normalmente as questões, ali as opções que vêm com apenas e somente, normalmente essas questões estão erradas. Então vocês têm que ter bastante atenção a esse apenas e somente. Se tá na dúvida de qual a opção correta de qual que é a opção correta ali nas opções para responder, se atentem que quando tem apenas e somente, pode ser essa questão errada, isso no momento de desespero, tá bem? Ao artigo 21, agora vamos falar sobre o mandado de segurança. Vamos dar essa revisadinha aqui também no mandado de segurança. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partidos políticos com representação no Congresso Nacional na defesa dos seus interesses legítimos relativos a seus integrantes, ou a finalidade partidária, ou por organização sindical, entidade de classe, ou associação constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano. Isso aqui já caiu em prova, tá? Tem que ser pelo menos 1 ano, certo? Em defesa de direitos líquidos. Então, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade ou em parte de seus membros ou associados, na forma de seus estatutos, desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, a autorização especial. Aqui a gente tem que prestar atenção o quê, ó? O mandado de segurança coletivo, impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional. Beleza. Na defesa dos seus interesses legítimos, tá? Se não tem a ver com aquele partido, se não tem a ver com coisas inerentes a eles, eles não podem ingressar. Tá bem? Finalidades partidárias, organização sindical, né, entidade de classe ou associação, pelo menos 1 ano. Tudo isso tem que ser com interesse neles, tá? Não tem por que uma associação aqui de Florianópolis impetrar um mandado de segurança sobre algo que está acontecendo lá na Bahia, tá? A não ser que interfira aqui de alguma forma. Mas não pode de forma arbitrária fazer isso, tá? Tem que ter algum interesse nisso, tá bem? Observe que não precisa, no mandado de segurança coletivo, não precisa de entidade de classe ser de âmbito nacional, como ocorre na propositura de ação do controle concentrado perante o STF, nos termos do artigo 103, inciso 9 da Constituição Federal, tá? Então, aqui, a entidade de classe, quando fala, ela pode ser no âmbito estadual, municipal, que seja, tá? Mas não precisa ser no âmbito nacional, como acontece ali na parte do controle concentrado, tá? O controle de concentrado já de constitucionalidade, ele pode ser manejado por ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, ou ali a DPF, né, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Já mandado, esse aqui a gente tá pincelando, tá, gente? Depois a gente vai ver com mais rigor cada uma dessas coisas, mas nesse primeiro contato é importante a gente relembrar tudo um pouquinho. O mandado de injunção é aquele que a gente utiliza sempre que existe uma lacuna na lei, tá? Por exemplo, vem lá na Constituição que é o exemplo da greve, tá? Vou dar um exemplo aqui de uma coisa que aconteceu em Florianópolis relacionada à greve. Vem lá escrito que terá uma legislação especial que falará sobre determinada coisa da greve. E ninguém fez essa legislação especial nunca. Você vai ingressar com mandado de injunção para que seja feita essa lei, tá? Você vai ingressar com esse mandado de injunção para que façam essa lei que prometeram que iam fazer para regular aquele direito que você sabe que você tem. Porque você só vai poder usufruir daquele direito se tiver essa lei, tá? Então ele é utilizado sempre que a falta de norma regulamentadora torne viável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à sociedade, tá? Aqui eu já dei o exemplo.
ele deriva ali daquela teoria concretista intermediária, tá? Que a gente vê lá na parte de filosofia do direito, tá? Que é deferido o mandado de injunção, o judiciário, primeiramente, ele vai fixar o quê? Um prazo, tá? Um prazo para que o órgão competente elabore essa norma. Após o término desse prazo, o caso passa a que a mora legislativa persista, tá bem? O impetrante passa a ter aquele direito garantido. Então, essa é uma forma de garantir que vai ser realmente feita essa lei, né, essa regulamentação, para que aquelas determinadas pessoas possam usufruir daquele direito constitucional que elas têm, tá? Lei 13.300 de 2016, que fala do mandado de injunção, tá? Artigo 12. O mandado de injunção coletivo pode ser promovido, pelo Ministério Público, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais ou coletivos disponíveis, tá? Partido político, organização sindical, entidade de classe ou associação, legalmente constituída aí por pelo menos 1 ano, né? E a Defensoria Pública. Inciso 34. São a todos assegurados, independente do pagamento de taxas. Está lá do artigo 5º, tá? É o inciso do artigo 5º. O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos contra a ilegalidade ou abuso de poder, tá? Então, esses são os que não têm taxa. Tem uma questão ali na atividade que vocês vão fazer que cai exatamente isso daqui, tá? B. A obtenção de certidões e repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Ou seja, não vai pagar taxa para ingressar com essas medidas judiciais para reaver isso, tá? Habeas corpus e controle concreto de constitucionalidade. Última pincelada aqui, tá? É um dos principais instrumentos de controle concreto de constitucionalidade, o habeas corpus, tá? O controle concentrado de constitucionalidade possui aquelas ações específicas que eu falei para vocês, ADI, ADPF, ADC e ADO. E são utilizadas as ações cabíveis em cada caso concreto ali, tá? É comum a utilização de remédios constitucionais, como habeas corpus, habeas data, mandado de injunção, etc., para conseguir fazer esse controle concreto de constitucionalidade. O habeas corpus, tá? Ele vai ser concedido sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, tá? Também denominada ambulatorial, pode vir escrita na questão ambulatorial, tá? Se atentem a esses termos. Por ilegalidade ou abuso de poder. Aos estrangeiros residentes no exterior, ao estrangeiro residente no exterior, é assegurado o direito de impetrar habeas corpus, tá? Ele tá aqui no país, ele reside no exterior, mas ele tá por aqui, ele também pode usufruir desse remédio constitucional, tá? Não pode ser impetrado em favor de pessoa jurídica, tá bem? O STF já se manifestou em relação a isso, tá bem? Então é isso, gente, essa revisão que eu queria fazer com vocês, esse nosso primeiro contato com essa disciplina, com esses temas. Ao longo do curso a gente vai ver várias outras vezes, de outras formas, né? Pegar em outros pontos igualmente importantes. Escutem essa aula algumas vezes, tá? Porque ela é enxuta, porém é muito rica, tá? Eu trouxe aqui pontos bem direto ao ponto daquilo que vocês realmente precisam saber acerca desses temas, tá? Aqui são pontos que realmente caem na prova, tá? Isso aqui é importantíssimo, tá bem? Um beijão da prof, a gente se vê no próximo passo.